Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Divino Menino Jesus, Nossa Senhora do Rosário, São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queiram sentar-se. Emendemos ainda mais as nossas faltas de ignorância, para que, surpreendidos de repente com o dia da morte, não procuremos por um tempo de penitência sem poder encontrá-lo. Nós já sabemos, caros fiéis, que a Quaresma é um tempo de graça e de misericórdia, um tempo para emendar o nosso passado, para que a morte não nos surpreenda no pecado e na impenitência. Nós sabemos também que, além da penitência, a Quaresma é um tempo de oração. A oração, assim como os sacramentos, a oração é uma fonte da graça. Sendo assim, para que as nossas boas obras tenham mérito sobrenatural, ou seja, para que sejam feitas por amor a Deus, nós devemos sempre uni-las à oração. Sem oração, não é possível manter um espírito sobrenatural na prática das boas obras e nos deveres de Estado. Além disso, se fizermos penitência, mas negligenciando a oração, logo abandonaremos também os propósitos quaresmais, porque ninguém consegue sustentar por muito tempo o sofrimento voluntário da penitência sem um desejo constante de amar a Deus e de sacrificar-se por amor a Deus. Em outras palavras, sem oração, a Quaresma estará perdida. A oração, como ensinam os santos, a oração nada mais é do que a elevação da nossa mente a Deus, a fim de pedir-lhe o que nos convém, aquilo que nos é necessário. Como nós somos criaturas frágeis e limitadas, nós precisamos recorrer ao próprio Deus para que a sua providência venha ao socorro da nossa providência, para que a sua graça auxilie a nossa miséria, para que a sua sabedoria retifique a nossa ignorância, para que a sua bondade cure a nossa malícia, para que o seu poder sustente a nossa fraqueza. Isso significa que nenhum homem é verdadeiramente providente enquanto não tiver unido a sua providência humana à oração. Sem oração, toda prudência humana, toda providência humana será sempre falha e imperfeita. É por esse motivo que a oração é o principal remédio contra o orgulho. É a oração que põe Deus no centro da nossa vida, porque é o reconhecimento da nossa indigência, da nossa miséria, enfim, da nossa profunda necessidade da graça divina em nossa vida. Em resumo, caros fiéis, quanto menos rezamos, mais orgulhosos nós nos tornamos. O tamanho do nosso orgulho se mede pelo grau da nossa vida de oração. Deus, na sua providência, determinou desde toda a eternidade quais graças Ele nos daria por meio da oração. Ele sabe quais são as nossas necessidades. Ele nos ama mais do que nós somos capazes de amar a nós mesmos.
Deus é sumamente bom, Deus deseja o nosso bem, Ele quer a nossa santificação e por isso Ele dispôs uma torrente de graças ao longo da nossa vida para que possamos ser santos, conforme a sua vontade. Mas a chave que nos dá acesso a esse tesouro é a oração. Nós podemos comparar a oração ao sistema de iluminação elétrica de uma residência. Quando alguém pressiona o interruptor de um cômodo qualquer da casa, esse alguém não produz o sistema de iluminação. Pelo contrário, as lâmpadas e os fios elétricos já estão devidamente instalados. O interruptor apenas aciona o circuito elétrico para que a luz seja acesa. Da mesma maneira, caros fiéis, a oração não cria e tampouco muda a providência. Pelo contrário, Deus conhece as nossas necessidades desde toda a eternidade e Ele já previu as graças de que precisamos. Porém, o dispositivo que aciona a graça, o dispositivo que nos dá acesso ao tesouro de graças que Deus preparou para cada um de nós, esse dispositivo é a oração. Isso quer dizer que nós não rezamos para mudar a vontade de Deus. Nada disso. Nós rezamos para mudar a nossa vontade, para que tenhamos o vivo desejo, o ardente desejo de receber todo o bem que Deus quer nos dar, todo o bem que Deus quer nos fazer por meio da oração. A vontade de Deus é sempre perfeita, a vontade de Deus é santíssima, é a nossa vontade que é débil e enferma. Além disso, nós rezamos para adquirir uma viva consciência de que sem Deus nós estamos perdidos. Assim como a nossa providência pessoal ou familiar está fracassada. Na verdade, caros fiéis, nós precisamos da graça divina mais do que o ar que respiramos. De maneira que seria uma tremenda provocação, um abuso, uma presunção da nossa parte, viver sem rezar. No entanto, se Deus previu desde toda a eternidade uma torrente de graças para que sejamos santos, conforme a sua vontade, se Ele quer atender mesmo às necessidades do nosso corpo, às necessidades da nossa família ou do nosso trabalho, na medida que a saúde do corpo e os bens materiais também contribuem para assegurar a nossa salvação. Enfim, se Deus previu desde toda a eternidade uma torrente de graças que podemos conquistar por meio da oração, então, por que tantas vezes a nossa oração não é atendida? Por que tantas vezes temos a impressão de que rezamos em vão? Mas se Deus é Pai, se Deus é providente, se Ele nos ama tanto, por que tantas vezes temos a impressão de que Ele não nos ouve? Santo Tomás ensina que há 4 razões pelas quais Deus nem sempre atende às nossas orações. Em primeiro lugar, Deus não nos atende quando pedimos o que não nos convém. Como disse nosso Senhor à mãe dos filhos de Zebedeu: não sabeis o que pedis. De fato, muitas vezes podemos estar apegados desordenadamente a determinadas criaturas
e assim não vemos o prejuízo ou o atraso que essas coisas podem causar para a nossa santificação. Portanto, faz parte da providência afastar de nós essas criaturas. É por bondade, é por misericórdia que Deus não nos dá acesso a essas coisas. Mesmo que nós queiramos muito, e mesmo que nós tenhamos a ilusão de que essas criaturas não nos fariam mal. Nosso Senhor nos deu o exemplo de uma oração resignada e humilde durante a sua agonia no Horto das Oliveiras. A natureza humana de Nosso Senhor sofria uma angústia mortal diante dos sofrimentos iminentes que ele deveria padecer na sua paixão. Por isso, ele orou nos seguintes termos: Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Em outras palavras, caros fiéis, Nosso Senhor manifestou ao Pai a repugnância da carne diante do sofrimento físico. Porém, ele subordinou a sua vontade humana à vontade divina, porque Deus quer sempre o nosso bem, mesmo quando nos permite sofrer. Em segundo lugar, Deus não atende a nossa oração quando pedimos mal, isto é, sem fé, sem humildade e sem devoção. Por isso, São Tiago diz em sua epístola: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, com o fim de satisfazerdes as vossas paixões. Ora, Deus atende à nossa oração na medida que somos próximos dele. Porém, ninguém se aproxima de Deus a não ser pela devoção, isto é, essa prontidão da nossa vontade em cumprir a vontade de Deus. Portanto, quem deseja ser atendido em sua oração deve também atender à vontade de Deus, cumprindo os mandamentos, cultivando as virtudes, sobretudo a caridade, combatendo os pecados, especialmente os pecados graves, que expulsam a graça santificante da nossa alma. Do contrário, a nossa oração será frequentemente defeituosa e por isso mesmo desagradável a Deus. Por esse motivo, nosso Senhor disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. A justiça que devemos buscar é, antes de tudo, a santidade, pela qual nós daremos a Deus a adoração que lhe é devida. Então, se queremos receber abundantes graças pela oração, procuremos em primeiro lugar a santidade. Não tenhamos a presunção de receber bens desse mundo, se não temos fome e sede de santidade. Além disso, em terceiro lugar, algumas vezes Deus não atende a nossa oração quando rezamos por alguém que vive separado de Deus. O profeta Jeremias ouviu de Deus a seguinte admoestação: mesmo que Moisés e Samuel se apresentassem diante de mim, meu coração não se voltaria para esse povo. Em outras palavras, caros fiéis, algumas vezes Deus não concede a sua graça quando pedimos algo por alguém que vive uma vida detestável diante dos seus olhos. Mas como Deus costuma ouvir a oração dos seus santos,
Quanto mais um pecador está afastado de Deus, mais nós devemos buscar a nossa santificação, para que a nossa oração seja ainda mais agradável e assim alcance a graça que esperamos para o próximo. Isso quer dizer que a providência costuma produzir a conversão dos pecadores através da nossa própria conversão. Se pretendemos rezar pela conversão do próximo, então sejamos bons intercessores. Tenhamos um desejo vivo e ardente da santidade. Por fim, em quarto lugar, Deus não atende a nossa oração quando não perseveramos. Como já sabemos, Deus quer que tenhamos vivo desejo de receber as graças que Ele quer nos conceder pela oração. Isso significa que, se o desejo não é vivo e ardente, então a oração não atinge o seu objetivo e assim não alcançamos a graça que pedimos. Por esse motivo, lemos no Evangelho: é necessário orar sempre sem jamais deixar de fazê-lo. Nosso Senhor nos deu o exemplo de oração perseverante na parábola da viúva, que pedia insistentemente ao juiz que lhe fizesse justiça contra o seu adversário. E depois de ter contado a parábola, Nosso Senhor acrescenta: por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que estão clamando por Ele dia e noite? Porventura tardará em socorrê-los? Se nós rezamos sem perseverança, se pedimos e interrompemos o pedido, se pedimos e depois fraquejamos, como podemos esperar abundantes graças se nossas orações, se nossas novenas padecem de tanta inconstância e desistência? Se Santa Mônica tivesse desistido de rezar após 1 ou 2 anos, certamente ela não teria alcançado a graça da conversão de seu filho. Se a Igreja hoje possui um doutor como Santo Agostinho, é porque Deus quis, em sua providência, que a oração da mãe fosse a condição da conversão do filho. Portanto, caros fiéis, talvez esteja em nossas mãos colaborar com a conversão de algum dos nossos parentes, por meio da oração. Se nós nos queixamos dos nossos parentes e não rezamos por eles, não fazemos uma obra inspirada pelo Espírito Divino, mas damos ouvidos ao espírito maligno, que não quer que tenhamos vida de oração. Então, por 4 motivos, Deus nem sempre atende às nossas orações. Quando pedimos o que não nos convém, quando pedimos sem devoção, quando pedimos por alguém que se recusa a viver na amizade com Deus, e por fim, quando pedimos sem perseverança. Isso quer dizer que a oração bem feita, que tem por objetivo a nossa santificação, que pede com devoção e que persevera no seu desejo, essa oração é sempre eficaz, pois nosso Senhor disse: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Em outras palavras, a oração eficaz é a oração própria dos amigos de nosso Senhor, que procuram agradá-lo em todas as coisas. Sendo assim, ainda que peçamos a saúde do corpo ou o bom êxito de algum negócio terreno,
desde que esse bem não se oponha à nossa santificação e salvação, é certo que os nossos interesses também são do interesse de nosso Senhor. Pois Ele sabe que nós também precisamos dos bens desse mundo para assegurar a nossa salvação. Mas caso nosso Senhor não nos dê aquilo que pedimos, em consideração da nossa retidão de intenção, da nossa devoção e da nossa perseverança, enfim, em consideração das nossas boas disposições, se a providência não nos der o que pedimos, certamente nos dará algo muito mais apropriado para a nossa salvação. É por esse motivo, caros fiéis, que devemos agradecer a Deus por todas as vezes que Ele não nos ouviu. Porque se nosso Senhor atendesse a cada um dos nossos caprichos, nós hoje deveríamos chorar as inúmeras desgraças que nós já desejamos em oração. Quando, no passado, nós julgávamos que eram coisas boas e apropriadas para nós ou para o nosso próximo. Além disso, quantas vezes dos nossos lábios saíram palavras vãs, desejos de vingança, desejos de morte. E por misericórdia, Deus não ouviu aquelas palavras, que mal podemos chamar de oração, porque eram palavras cheias de malícia, eram um sinal do estado adoentado da nossa alma. Portanto, caros fiéis, se Deus é bom quando não nos atende, quando não atende os nossos caprichos e o mal que desejamos ao próximo, devemos reconhecer que Ele também é bom quando nos dá um outro bem diferente daquele que pedimos. Mas se Deus nos dá um outro bem diferente daquele que pedimos, então devemos admitir que o nosso pedido continha, nesse caso, algum defeito. Ao fim e ao cabo, aquela coisa se reverteria para o nosso próprio prejuízo. E por isso Deus nos deu um outro bem, muito mais apropriado para a nossa santificação e salvação. Nesse sentido, recordemos do evangelho que ouvimos na missa, o evangelho da transfiguração de nosso Senhor. São Pedro fica maravilhado com a visão de Moisés e de Elias, que conversam com nosso Senhor, e pede para ficarem mais sobre o monte. Mas se eles tivessem permanecido na montanha, a pregação de nosso Senhor teria sido interrompida. E o pior, nosso Senhor não teria sofrido a sua paixão. Então São Pedro pediu algo que não convém, e por isso ele não foi ouvido. Por outro lado, o que nosso Senhor nos deu foi muito superior àquilo que São Pedro pediu. Ele desceu do Monte Tabor para depois subir o Monte Calvário. E lá, no Calvário, no lugar das consolações, ele sofreu toda espécie de tormentos para se manifestar o amor excessivo e extremo do seu sagrado coração por cada um de nós. Portanto, caros fiéis, tenhamos essa firme convicção. Deus não nos deu o preceito da oração para em seguida abandonar os seus filhos às suas próprias forças. A oração bem feita sempre alcança de Deus a sua graça. Mas se quisermos ser ouvidos por nosso Senhor, sejamos antes seus amigos,
Procuremos em primeiro lugar a nossa santificação, e o resto nos será dado em acréscimo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.